Boa noite, gente. Sejam bem-vindos aí a mais uma aula síncrona de Direito Tributário 2. Vamos iniciar aí nosso estudo. Hoje temos 3 impostos para conversar, então não vamos poder esperar muito tempo, não. Temos aí um conteúdo aí que dá para a gente cobrir nesse horário, nesse bate-papo, mas a gente também não pode esperar muito tempo, não. Como eu sempre faço, vamos dar uma olhada no estudo de caso de semana passada. Deixa eu abrir ele aqui para a gente conversar sobre ele. Alguém teve alguma dúvida no estudo de caso de semana passada? O estudo de caso é até uma questão, né, da OAB, né? E o estudo de caso dizia o seguinte: em março de 2009, João, após ser citado em execução fiscal, vendeu um automóvel a Pedro, acarretando a sua insolvência. Posteriormente, a Fazenda requereu a penhora do bem, a qual foi prontamente deferida pelo juízo da execução. Inconformado, Pedro ajuizou embargo de terceiro, alegando que, quando adquiriu o veículo, não havia restrição judicial sobre o bem, por não constar registro de penhora relativo ao automóvel. O veículo foi adquirido de boa-fé, descaracterizando, portanto, a fraude à execução, conforme sustentou o embargante, com base em entendimento jurisprudencial pacífico. Com base na legislação tributária, os embargos devem ser acolhidos, empregue os argumentos jurídicos apropriados. Né? Pelo que eu vi aqui, as respostas, elas não diferiram, né? O pessoal que fez aqui, mais da metade da turma fez o estudo de caso e acertou. Né? Você ia fundamentar, ia ter que rejeitar os embargos, né? Com base no artigo 185, né? Do Código Tributário, que prevê que uma alienação, qualquer alienação que ocorra após a inscrição do débito em dívida ativa, ela é considerada fraudulenta. E no caso que a gente apresentou, ele vendeu o carro em março de 2009, perdão, após ser citado na execução fiscal. Ora, se ele foi citado na execução fiscal, é porque ele já estava inscrito em dívida ativa muito antes disso. Não é? Então, essa venda aí não é nem por causa da citação, é porque já estava em dívida ativa. Para poder ajuizar a execução fiscal, já tem que ter inscrição na dívida ativa. A questão, ela poderia até causar mais dificuldade, né? Trazendo uma história de que, botando várias datas, né? A data que teve a inscrição, bota a data em que ele foi citado, colocar a data em que houve penhora, ou colocar a data em que ele ofereceu embargos. A questão poderia ainda causar mais dúvida. Aqui ele só falou que foi citado, então a questão era até bastante simples, tá? Então, ia aplicar o artigo 185 do Código Tributário. Em relação à súmula que ele alega aqui, o entendimento do jurisprudencial, que seria a súmula 375 do STJ, não cabe no caso, justamente porque esse entendimento ele está referente às execuções que não estão previstas, né, as cobranças que não estão previstas em lei especial. E, no caso, a lei tributária é uma lei especial em relação à norma geral, porque lá esse entendimento da súmula, ele é com base lá no Código Civil, que diz que tem que haver o registro, né, o registro se não me engano, 1218, pode ser que eu esteja enganado no artigo. Ele fala que deve haver o registro, inclusive, dos contratos relativos a bens móveis, né? Então, se você vai fazer um contrato em relação a um veículo, você tem que registrar ele no Detran, né? Tem que estar registrado no Detran, né? Para que ele seja oponível a terceiros. E aí por isso que essa súmula, né, não vai se aplicar, tá? Porque nós temos a lei tributária, que é uma norma especial, e ela regula expressamente que qualquer alienação após a inscrição em dívida ativa
ela já é considerada fraudulenta. Então, ainda que ele alegue boa-fé, ele não consegue ter sucesso nos embargos de terceiro. Vocês lembram que até semana passada, durante a nossa aula, eu falei com vocês, né, que no caso de execução fiscal, você não adianta alegar embargo de terceiro a boa-fé do adquirente. Né? Eu lembro que eu comentei isso na aula, deixando bem claro que é necessário que você, caso ocorra isso, ocorra a penhora de um bem, a única maneira de você se defender é você provar a não insolvência do executado. Você provar que ele tem outros bens que podem garantir aquela dívida. É o único meio de prova que você pode tentar desconstituir a penhora do bem do seu cliente. Tá? Provando que o executado não está insolvente. Né? E aí indicando outros bens do executado que possa recair essa penhora na execução fiscal. Tá certo? Ok para o estudo de caso? Todo mundo entendeu? Ficou alguma dúvida? Nada? Então tá, beleza. Vamos lá agora ao estudo da semana. Vocês viram que essa semana nós começamos a estudar os impostos de espécie, né? E começamos a estudar exatamente, né, pelos impostos municipais, que são os de menor complexidade. Talvez o que tem um pouco mais, gere um pouco mais de dúvida, seja o ISS. Os demais são bastante simples. Então, antes de fazer a passagem aqui sobre eles, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta específica sobre IPTU, sobre ITBI, sobre ISS, para que a gente possa direcionar. Professor, Opa, diga, Geraldo. boa noite, né? Boa noite. É assim, na verdade, por enquanto não é dúvida, mas é uma curiosidade, né? Sim. De- é, Essa questão dos impostos no direito tributário, que pelo que eu estou entendendo, vai terminando, digamos assim, agora nos impostos municipais. Isso é porque, didaticamente, é melhor ou é porque, na verdade, tem que ser assim mesmo? Tem que aprender primeiro? Não, mas didaticamente é melhor, Geraldo. Por Ah, quê? Porque quando a gente vai estudar os impostos, vocês já viram toda a parte geral do direito tributário. uhum, Então, assim, você já entende o que é um fato gerador, o que é uma obrigação tributária, o que é uma responsabilidade tributária, já entende como funciona a prescrição e a decadência, já conhece os princípios constitucionais. Então, muita coisa, quando a gente vai estudar, a gente vai estar revisando assuntos que já foram estudados. ah, Imagina eu começar a falar de IPTU para vocês lá na primeira aula, o ano passado, não, no semestre passado, perdão, e começar a falar do IPTU, falar da incidência do IPTU, e já jogar solidariedade tributária, por exemplo, quando você tem uma copropriedade, ou já falar de imunidade quando o imóvel pertencer à União, ao Estado, ao município, percebe? Que aí uhum, seria uma enxurrada de informações, e aí vocês não conseguiriam entender o IPTU e também não entenderiam os outros assuntos ah, conexos ao IPTU, entendeu? uhum, Então, se você até olhar os livros, geralmente, eles deixam para tratar dos impostos mais para o final do livro, porque vocês precisam ter a noção dos elementos da obrigação tributária. E precisam saber o que é um crédito tributário. Precisam ah, saber o que é um lançamento, que o IPTU, por exemplo, é lançado de ofício, né? Porque como é que você vai entender que como é que chega a cobrança do IPTU se eu não mostro para vocês a sequência de eventos jurídicos que levam até a cobrança? Né? Então, você já sabe que você tem a hipótese de incidência, você tem o fato gerador, do fato gerador você tem a obrigação tributária, da obrigação tributária tem que ter o lançamento, para o lançamento constituir o crédito tributário. Percebe que. E aí, quando a uhum, gente chega nisso aí, a gente vai falar aqui dos fatos geradores do IPTU, que é a propriedade, a posse, né? E aí você vai entender. O fato gerador, então, é aquela situação jurídica que vai gerar a obrigação tributária. E aí você vai ter o sujeito passivo, o sujeito ativo, a obrigação principal, que é pagar o tributo.
certo? E aí, por isso que a gente começa do geral para o específico, né? E aí começa lá dos princípios, para dos princípios você ir lá para a parte geral do direito tributário, né? O Código Tributário, para depois a gente estudar cada um dos impostos. Ok, professor, foi só uma curiosidade. Muito obrigado. Mas entendeu aí? Entendi. Eu acho que é a melhor didática. Não conheço um lugar que utilize uma sistemática diferente. Eu acho que seria bastante complicado para o aluno eu jogar, por exemplo, já começar a conversar de IPI. E agora, você falando, eu conversando com você, eu me lembrei, né? Que quando eu comecei a estudar direito tributário, eu não sabia absolutamente nada de direito. Eu fui estudar direito tributário para fazer concurso de auditor da Receita. Aí eu lembro que você chega no cursinho, você senta na cadeira e pega o bonde andando, como diz, né? E aí eu lembro que a segunda ou terceira aula que eu fui assistir era uma aula sobre IPI, cara. Aí imagina, você dentro de uma sala de aula, e eu estava ali, como devia estar a maioria das pessoas, eu peguei o curso andando, e aí eu encarei uma aula de IPI, sem saber nem o que era IPI. Né? O professor lá explicando de IPI, não sei o que lá, drawback, importação, exportação e tal, e aí falando da tabela geral do IPI, né, da lista geral, né, onde tem as alíquotas de IPI, e aí falando, e eu falando, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Onde é que eu fui amarrar meu bode, né? E dando um nó na cabeça do senhor, né? Eu não sabia nem do que se tratava, né? Eu nem sabia o que ele falava. Ele ficava falando TIP, porque na TIP tal, código tal, a TIP é a tabela do IPI, né? TIP, né? É a tabela do IPI. E eu não sabia o que era TIP, aí depois da quarta aula que eu fui saber o que era TIP. Né? Então, assim, depois que você falou, né, eu fui me lembrar que eu vivenciei essa experiência, porque como era cursinho, né, você tinha uma aula que era IPI, outra aula era direito tributário, outra aula era contabilidade, entendeu? Então, você tinha a matéria tudo solta, né? E salve quem puder, você está ali, tá brigando com todo mundo, né? E aí eu lembro, né, que o IPI mesmo, rapaz, até eu descobri e ler o regulamento do IPI, começar a estudar IPI, né, demorou um tempinho, não foi ali na primeira, segunda aula, não, entendeu? E justamente por isso, porque eu não tinha base nenhuma, nem de direito, né? Eu sabia, minha formação era administração, né? Tinha visto 2 semestres de direito da faculdade, aquela coisa bem superficial, né? E, entendeu? Eu nem sabia o que era um crédito tributário, uma obrigação tributária, como é que aquilo acontecia, né? Então, assim, me parece que para a gente entender melhor o funcionamento dos impostos, e você vai ver que muitas das coisas que a gente vai falar são conceitos que a gente estudou. E se a gente não tivesse esses conceitos, eu tinha que partir do zero para falar de cada imposto, entendeu? Eu sei que para o aluno, às vezes, é um pouco frustrante, porque ele entra ali no direito tributário, ele já quer saber como é que ele vai fazer o imposto de renda dele. É mais ou menos assim, né? Ele já quer assim, pô, como é que é o meu negócio de imposto de renda? E vocês vão ver que a gente vai terminar e vocês ainda não vão saber direito imposto de renda. A gente vai estudar uma aula ali, vamos dedicar uma aula para estudar imposto de renda, e a gente vai estudar imposto de renda pessoa física, pessoa jurídica, né? Se você for olhar o regulamento de imposto de renda, são mais de 2.000 artigos, né? Então, você nem um semestre a gente conseguiria fazer a leitura do regulamento de imposto de renda. Né? Então, a gente dá a noção jurídica para que vocês lá na frente, quem quiser se aprofundar no direito tributário, vai saber o caminho das pedras, né? Então, vai saber Exatamente. que tem que ler a lei, vai saber que tem que ler o regulamento, que vocês, semestre passado, entenderam essa estrutura normativa do direito tributário, que a lei é que cria o tributo, o decreto é importante porque ele regulamenta, ele dá os procedimentos, né, de arrecadação daquele tributo, então você tem que entender pelo menos ali o regulamento, você não precisa saber, óbvio, saber de qual, você vai tentar resolver o problema do seu cliente ali, você não vai esmiuçar o regulamento. Enfim, e para o jurista, o mais importante não é nem o regulamento, ele conhecer a lei complementar e conhecer a Constituição na área tributária. O regulamento é mais uma coisa procedimental. Quem vive mais o regulamento, normalmente é o contador, né, o contabilista. Ele que trabalha mais em cima de conhecer o regulamento daqueles impostos que ele trabalha junto ao cliente dele, impostos e
outros tributos, né? Por exemplo, as contribuições também, ele precisa conhecer, porque tem ali as declarações, os formulários, as datas de envio, que são obrigações que o contador que cumpre, né? Então, ele conhece bem o regulamento, as instruções normativas. Normalmente, o jurídico da área tributária, ele não mergulha nisso. Ele mergulha mais, exatamente, lei ordinária, lei que cria o tributo, lei complementar ali, a norma geral, né, e a Constituição. O jurista ali, ele fica caminhando, né, o tributarista, né, ele caminha ali, e essa parte mais técnica ali, operacional, fica geralmente com o contador. Tá certo aí, Geraldo? Mas Tranquilo, professor, é bom sua tranquilo. observação para até... Mas o exemplo Uhum. real, o exemplo real que o senhor passou, que foi inclusive vivenciado pelo senhor, eu fiquei aqui me vendo o tamanho realmente da dificuldade que seria se fosse dessa forma mesmo. Né? Pois é, já, né, realmente, é porque agora você já tem o direito tributário visível, né, vocês conseguem visualizar o direito tributário ali, né, os elementos do direito tributário, mas você cair de cabeça ali, pegar um ICMS da vida, vocês vão ver quando a gente for estudar ICMS a dificuldade que é. Aí imagina aquilo ali no primeiro dia de aula no semestre passado, né, e a metade da sala ia trancar a disciplina, né, porque ia falar, não, o professor está Você ali quer? falando grego, e eu não vim para estudar grego, né? Eu vim para estudar direito tributário. Né? Vocês vão ver aí. Mas beleza, foi boa sua intervenção até para esclarecer a turma, porque eu sei que muita gente fica naquela ansiedade, né? Pô, mas o professor não entra no dinheiro, eu quero saber como é que funcionam os impostos, e agora que vai ser o momento, né? Bom, mas aí obrigado pela intervenção também, viu, Geraldo? E vamos lá. Perfeito. Mais alguém, fora essa curiosidade aí que o Geraldo apresentou, alguém teria alguma dúvida aqui? Deixa eu ver se aqui no chat ninguém botou nada. Então, eu vou fazer uma passagem em cada um dos impostos, tá? Acho que vocês já viram, né? As videoaulas, espero que tenham assistido. E eu vou tentar fazer uma passagem aqui, batendo, obviamente, nos pontos mais importantes, tá? Porque durante a aula eu fui repassando com vocês os slides. E aí, Geraldo, se você olhar, por exemplo, quando eu organizei o slide do IPTU, e de todos os impostos, você vai perceber isso. Eu boto a competência, eu boto o sujeito passivo, eu boto Isso. ali o fato gerador, né? Ou seja, eu estou mostrando, eu estou fazendo ali, digamos assim, a estruturação desse imposto, né, para vocês já visualizarem, porque eu sei que vocês já sabem o que é um fato gerador, o que é um sujeito passivo, né? E isso você vai ver que a gente vai fazer em todos os impostos, tá bom? Vamos lá, então, IPTU, certo? Bom, IPTU, esses três que nós vamos estudar, né, IPTU, ITBI, que é Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, e o ISS, que é Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, IPTU, Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, são impostos de competência dos municípios. A Constituição, né, lá no artigo 156, define essa competência dos municípios, e a gente sabe que quando ele fala em competência, ele está falando em poder de tributar. Então, o poder de tributar se refere ao poder de criar a lei instituindo esses impostos, tá bom? E, basicamente, quem é o contribuinte? Ou seja, quando ele fala no contribuinte, ele também mostra para a gente quais são os fatos geradores. Então, o fato gerador, está lá no artigo 32 do Código Tributário, é a propriedade, né, domínio útil ou posse. Por isso que, às vezes, alguns municípios, as pessoas não entendem, as pessoas falam assim, mas o imóvel lá do meu pai não tem registro. Por que ele paga IPTU? Porque certamente quando ele foi construir, ele teve que ir na secretaria do município, na secretaria de obras, ou secretaria de finanças, aí varia de acordo com a organização de cada município, ele foi lá e pediu o alvará de construção. Quando ele vai lá pedir o alvará de construção, o que o município faz? Ele inscreve o imóvel no cadastro de imóveis do município. E a partir do momento que inscreve o imóvel, ele passa a ser contribuinte, não porque ele tem a propriedade, que vocês sabem que a propriedade depende do registro do título de propriedade no cartório de registro de imóveis. Ele não tem a propriedade, mas ele tem a posse, e por isso que o município vai e tributa. Inclusive, o pagamento, né, do IPTU é um dos indícios de prova para fins de usucapião.
Então, é importante, quando você tiver um cliente que for pedir usucapião, ou ele estiver querendo saber se ele pode usucapiar um bem imóvel, você tem que saber dele, vem cá, você está pagando IPTU disso, desse imóvel? Porque isso é importante, porque faz uma prova que você está exercendo a propriedade, né? Exercendo a propriedade no sentido do animus domini, né? A vontade de ser dono, né? Já que você recolhe os tributos referentes àquele imóvel. É só isso? É suficiente? Não é, mas é um indício de prova de que você está exercendo ali o animus domini, né? A vontade de ser dono, já que você está recolhendo o imposto relativo a essa propriedade imobiliária. Então, é importante vocês recomendarem aí aos seus clientes, né, que forem querer usucapi, que eles tenham ali o recolhimento, pelo menos dos últimos 5 anos, do IPTU, né, que é o cadastro lá no IPTU no nome dele, né, isso tudo faz com que ele está externando para a coletividade que ele exerce a posse com ânimos de dono, né, daquele imóvel, tá certo? Então, não é apenas a propriedade, que é fato gerador, é também o domínio útil ou então a posse, tá? O ponto mais polêmico do IPTU, e na verdade que causa um pouco mais de dificuldade, é a questão de saber quando o imóvel é urbano ou quando o imóvel é rural. Porque vocês sabem que o município ele tem áreas que são consideradas urbanas e áreas que são rurais. Então, no mesmo, não é porque o imóvel está no município que vai pagar IPTU. Porque na propriedade de bens imóveis podem incidir dois impostos. Ou vai ser IPTU, se for área urbana, ou vai ser ITR, que é de competência da União, se for área rural. Então, se o imóvel está na área rural, ele não paga IPTU, ele vai pagar o Imposto Territorial Rural. E aí, o artigo 32, parágrafo 1º do Código Tributário, ele define o que é zona urbana. E ele já começa dizendo o seguinte: zona urbana é a definida em lei municipal. Então, você tem lá o plano de ordenamento territorial urbano do município, geralmente chamam de PEDOT, eu conheço como PEDOT, né? Mas outros municípios chamam de outro nome. Isso é regulado lá no Estatuto das Cidades, né? Então, todo município tem que ter seu plano de ordenamento territorial urbano. E aí ele diz lá, nesse plano de ordenamento territorial, ele diz o que é área urbana e o que é área rural. Então, ele diz que determinados bairros são considerados áreas urbanas, e aí o Código Tributário vem e diz o seguinte: olha, mesmo que a lei do município diga que é urbano, para ser urbano, tem que atender a esses requisitos que estão lá no artigo 32, parágrafo 1º. Quais são os requisitos? Tem que ter pelo menos 2 desses requisitos. Precisa ter todos? Não. Mas se tiver só um, não pode ser considerado urbano para fins de IPTU, viu? Não é que o Código Tributário está revogando a lei municipal, não. Mas para fins de cobrança de IPTU, não pode cobrar. Tem que ter pelo menos 2 dos requisitos do artigo 32, parágrafo 1º. Quais são esses requisitos? Aí ele fala meio-fio ao calçamento, com canalização de água pluvial, abastecimento de água, sistema de esgoto, rede de iluminação pública, ou então escola primária ou posto de saúde a pelo menos 3 quilômetros do imóvel. Esses requisitos, eles não precisam estar cumulativos, basta 2. Então, por exemplo, se lá no local que a lei do município diz que é considerada área urbana, se tem lá rede de iluminação, né, e tem também escola primária a menos de 3 quilômetros, vai ser considerado, para fins de tributação do IPTU, vai ser uma propriedade territorial e vai poder cobrar IPTU. Perceberam? Isso era para justamente o legislador aí, no caso, o Código Tributário, ele fez isso para quê? Para que o município não diga que todo o território do município ele é área urbana, sem ser. Então, ele pode até falar isso, mas para ele cobrar o IPTU, ele vai ter que cumprir pelo menos 2 desses requisitos. Então, acaba que isso freia um pouco a ânsia dos municípios em querer tributar áreas que, na verdade, não têm essa estrutura mínima, que seria 2 desses itens do artigo 32, parágrafo 1º. E aí professor, com esse artigo 32 do CTN, ajuda, inclusive, o município, digamos assim, se auto-organizar, né? Porque para ele ter
para ele ter essa jurisdição aí, no caso, como área urbana, vai ter que dotar essa área do mínimo dessa infraestrutura. Essa estrutura. E até, Geraldo, eu digo agora, além dele ter que cumprir essa obrigação, eu digo também o inverso da moeda. Às vezes ele tem uma área que ainda está para fins de município como rural, mas ele já atende pelo menos 2 requisitos desses. Né? Então, ele pode, né, cobrar IPTU. O que ele vai ter que fazer? Vai alterar a lei dele, né, a lei municipal, considerando aquela área urbana ou de expansão urbana, e vai poder cobrar o IPTU. Por exemplo, ele já tem ali um local, né, uma determinada área que era considerada área rural, mas agora ele já tem ali calçamento, ele já tem ali um posto de saúde a menos de 3 quilômetros dos imóveis ali, então ele vai poder cobrar IPTU. Ou ele já tem iluminação e já tem calçamento. Né? Essa canalização aí é apenas aquele meio-fio, né? O lugar para a água de chuva poder correr. Isso aí já é suficiente. Né? Então, ele vai poder cobrar o IPTU. Né? Então, vale para os dois lados, entendeu, Geraldo? Vale no sentido de ele cumprir, né? Ele fala assim, não, eu vou estruturar aquela localidade para eu poder considerar a área urbana ou de expansão urbana. E vale também, aqui eu já posso até cobrar IPTU aqui. Então, eu vou só alterar a minha lei e vou reajustar aqui e vou começar a cobrar IPTU. O que acontece é que a gente sabe, quanto menor o município, né, menos simpática é a cobrança de impostos, né? Então, muitas vezes, o governante ali, o prefeito, ele prefere não assumir o desgaste político ali de alterar aquela área e tornar aquela área urbana ou de expansão urbana. E aí prefere deixar ali o ITR ali ainda incidindo, embora ele já pudesse cobrar o IPTU. Né? Então, tem essa questão também que, às vezes, passa, né, pelo gestor, né? E ele prefere não arcar, né, com o desgaste político, né? Porque ele vai passar a cobrar o IPTU, diferente do ITR, que muitas vezes essas áreas elas caem na pequena gleba rural e ele não vai pagar ITR, né? Vai ser imune do ITR. E aí já IPTU, não, ele não vai ter essa imunidade. Né? Ok aí, mas foi boa a sua intervenção, Geraldo. Obrigado, senhor. Ok, obrigado. Beleza. Vamos seguindo aí. Aí vem o seguinte, e aí tem outra coisa, né? Outro problema é o seguinte, não necessariamente um determinado imóvel, vamos aproveitar esse exemplo que eu estava conversando com o Geraldo aí. Um determinado imóvel, não necessariamente, ainda que ele esteja na área urbana, ele vai ser contribuinte do IPTU. Por quê, professor? Por conta do Decreto-Lei 5766, que eu botei aqui para vocês. Você fala, Decreto-Lei lá de 66? Sim, ele está em vigor. Ele regula exatamente questões afetas ao ITR. E aí, lá o Código Tributário, então, como eu botei no slide, ele usa o critério o quê? Geográfico, né? É ali onde está, o que é urbano e o que não é. Mas a lei do ITR usa o critério econômico. Usa o critério econômico. Desculpa aí, gente, esqueci de desligar aqui o celular. Ele usa o critério econômico. No seguinte sentido, vai ser rural aquilo que tiver atividade rural. Isso é muito comum em municípios, como aqui, né, em Juazeiro, Crato Barbalha, né, que a gente vê essa conurbação de cidades, onde locais que eram estritamente rurais já são urbanos, passa avenida, né, tem grandes lojas, hipermercado, e do lado ali tem um sítiozinho com o rapaz ali, o agricultor, plantando o milhozinho dele. Né? A gente vê isso. Andando no Juazeiro, Crato, Barbalha, a gente vê essas situações. E aí o que acontece? Esse sítio ali que está lá, ele foi engolido pela cidade, na verdade, né? Há 20 anos atrás, ali era uma área rural. E a cidade foi expandindo e engoliu. Né? Hoje ele é cercado de prédios, mas ele continua ali fazendo a atividade rural dele, plantando milho, criando as galinhas, vendendo a galinha capoeira dele na feira, vendendo o ovo dele, né? Criando o porquinho, vendendo o porco também na feira. Ou seja, ele faz uma atividade rural. E aí o que acontece?
O fato de ele estar, né, na área urbana significa que ele vai pagar IPTU? E aí eu vou dizer para vocês que não, porque vai ter que aplicar o artigo 15 desse Decreto-Lei 5766, que ele fala o seguinte, que o disposto no artigo 32, que a gente acabou de estudar, não alcança o imóvel que comprovadamente seja utilizado para exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, incidindo sobre o mesmo ITR. Ou seja, esse imóvelzinho, aquele sítiozinho, aquela chácara que foi engolida pela cidade, porque a cidade foi crescendo, e aquilo ali que era uma área rural não é mais, agora é uma área urbana. O fato de ser área urbana significa que a chácara vai pagar IPTU? Não. Agora, obviamente, tem que ser uma chácara que faça essas atividades. Não é a chácara que você compra, bota lá uma churrasqueira, né, uma piscina, aí fala, não, isso aqui é uma chácara. Não, né? Aí é uma casa de veraneio. Então, se tiver na área urbana, vai pagar IPTU. Agora, se realmente é um imóvel utilizado na atividade agrícola, então eu utilizo para extrativismo, né? Eu tenho ali várias plantas frutíferas e extraio ali as frutas, né? E comercializo essas frutas. Eu crio animais, eu planto e colho, né? Eu planto ali o milho e colho o milho, planto arroz, planto feijão e colho toda vez que tá no ponto de colheita, vou e vendo. Então, esses não vão pagar IPTU, vão pagar ITR. Por quê? O critério vai ser o critério funcional, o critério econômico. Perceberam isso do IPTU e do ITR? Que não necessariamente, se aquele imóvel está dentro da área urbana, mas ele é um imóvel que faz uma atividade rural, vai incidir o ITR, não incide o IPTU. Tá joia, gente? Atenção para isso aí. O que mais que é importante? Do IPTU, outra coisa importante é a questão da progressividade, tá? Vocês viram que eu destaquei que o IPTU ele tem duas progressividades, tá bom? A gente tem uma progressividade que é extrafiscal. O que é extrafiscal? Lembra que a gente estudou no semestre passado? Quando ele tem uma finalidade muito mais econômica ou social. Então, eu cobro o tributo, mas eu cobro ele porque eu quero incentivar ou desincentivar determinada atividade. E aí, o IPTU ele tem a função extrafiscal lá naquela questão do artigo 182, que diz que o imóvel urbano que não estiver em uso, ele vai sofrer a cobrança do IPTU progressivo. O que significa o seguinte, aquela pessoa que só compra terreno para especular, o município tem que ter previsão legal, ele tem que fazer uma lei criando, ou na própria lei do IPTU, estabelecendo essa progressividade. O imóvel que não estiver em uso, que não estiver construído, ele vai sofrer o IPTU progressivo, ele vai botando a alíquota do IPTU nos primeiros 5 anos é 2%. Não construiu nada, começa a aumentar. Aí no ano seguinte, né, no sexto ano, vai ser a alíquota de 8%. No outro ano, a alíquota de 12%, e vai aumentando. A alíquota de 20%, até 30%. Ele vai estabelecendo para justamente desestimular o imóvel de ficar ocioso e não incentivar a especulação imobiliária. Percebe que a finalidade dessa cobrança do IPTU progressivo, nessa hipótese que eu mostrei, ela é puramente o quê? Extrafiscal. Ele quer o quê? O gestor, né? Ele quer que os imóveis sejam utilizados. Né? Ele quer que, ao invés de fique... Sim, diga, Geraldo. Mas nesse exemplo que você acabou de falar sobre o imposto progressivo, né? Isso. A pergunta é essa. Por exemplo, e na própria lei tem como distinguir, por exemplo, daquele cidadão que comprou para especular ou daquele que é porque não teve ainda, não reuniu condições para construir? Ou como é que ele pode estabelecer, por exemplo, ele pode estabelecer critérios, Geraldo. Por exemplo, ele pode estabelecer um critério de tamanho de terreno. Então, uma coisa é o cara que não pode construir num terreno de 150 metros quadrados, outra coisa é o cara que compra um terreno de 5 mil metros quadrados, né? Então, assim, aí ele pode estabelecer a área superior, o imóvel com área superior a 500 metros quadrados, por exemplo, que já é um tamanho significativo. Se ele ficar mais de 5 anos sem construção, entendeu? Porque aí, presumo, ele pode estabelecer
pode estabelecer critério de ser o único imóvel da pessoa também. Se vê que eu não vejo muito justificativo, um único imóvel de 5.000 metros quadrados, o cara não construindo, né? Então, para mim, é especulação mesmo, mesmo que seja um único. Mas a lei pode estabelecer esse critério. Né? Se for um único imóvel, não vai incidir o IPTU progressivo. Né? Ele pode estabelecer por área, por localização. Ele pode dizer, o imóvel que for de determinada localização, né, ele vai, num determinado bairro, até tantos metros quadrados, não sofre a incidência do IPTU progressivo. Em outro bairro já vai sofrer. Né? Uma coisa é o indivíduo que adquire, por exemplo, vou usar o exemplo aqui de Juazeiro, adquire no terreno na Lagoa Seca, e outro que adquire no Triângulo. Né? Certamente ali na Lagoa Seca, o terreno ele é de uma área maior, né? E aí provavelmente o indivíduo está fazendo um investimento, né? Diferente do indivíduo que compra ali um terrenozinho ali no Triângulo, né? Para poder construir a casinha dele, certo? Então, tudo isso o legislador pode estabelecer na lei. Né? A Constituição só fala da possibilidade de IPTU progressivo. Aí a lei municipal, quando for instituir IPTU, é que vai criar essas estratégias. Tá joia, Geraldo? Tranquilo, professor, entendi, Beleza? tranquilo, muito obrigado. Pronto, então essa é a progressividade extrafiscal, que está lá no artigo 182. A progressividade fiscal, quando a gente fala fiscal, é o quê? É para arrecadar dinheiro, né? Para jogar dinheiro dentro do cofre. A progressividade fiscal, ela vai acontecer lá nos termos, né, do artigo 156, que diz o seguinte, que o município poderá cobrar o imposto progressivo, o IPTU progressivo, a depender da localização do imóvel e a depender, né, do seu uso. Então, por exemplo, um imóvel que é utilizado para fim industrial, ele pode botar uma alíquota de IPTU maior, né, até porque, a depender da localização do imóvel, ele não quer uma indústria ali próxima ali à residência, sabe que ali vai gerar problema de saúde, problema respiratório. Então, ele prefere que a indústria fique lá no distrito industrial. Então, o que ele faz? Ele estabelece um IPTU progressivo, né? E aí a finalidade dele é fiscal. Se a indústria quiser mudar de lugar, é com ela, mas se ela ficar ali, ela vai sofrer um IPTU progressivo. Outro exemplo, imóveis de determinados bairros. Você pode colocar uma alíquota maior, sem violar aí o princípio da isonomia, porque a própria Constituição autoriza que você cobre a alíquota de acordo com a localização do imóvel. Então, aquele bairro nobre, você bota uma alíquota maior. O bairro que é mais humilde, é um bairro de casas mais humildes, você bota uma alíquota menor de IPTU, ou até concede uma isenção para o bairro inteiro. Né? Aí vai da opção do legislador. Mas ele pode fazer isso? Pode. Vai violar o princípio da isonomia? Não, porque a própria Constituição permite essa diferenciação de acordo com a utilização do imóvel ou de acordo com a localização do imóvel. E essa diferenciação tem a finalidade fiscal, ou seja, arrecadar. Tá joia? Bom, sobre IPTU, o que eu queria destacar são esses dois assuntos, que são os mais importantes do IPTU, tá bom? Outros assuntos eu elenquei lá durante a nossa aula, né? Nossa videoaula. Se ficar alguma dúvida, gente, vamos, né, conversem comigo para a gente poder ajustar. Eu queria conversar com vocês sobre o ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, tá? Também é um imposto municipal. E aí, veja, aqui não tem nada a ver imóvel ser urbano ou rural. Tá? Prestar atenção nisso. Às vezes a pessoa fala ITBI é só para imóvel urbano. Não, IPTU que é imóvel urbano. Todo imóvel que for vendido ou for doado, ele vai ter a incidência do ITBI. Pode ser até um imóvel rural, viu, gente? Então, o ITBI, basta que aconteça a transferência de um bem imóvel. E essa transferência pode ser onerosa, ou seja, pode ser, né, uma compra e venda, ou pode ser gratuita, como é uma doação. Havendo transferência de bem imóvel, vai ser devido, vai incidir o ITBI, tá? Agora, quem é que paga o ITBI? É quem compra ou é quem vende? Vai depender da lei do município. Né? Normalmente, a lei diz que é o comprador, tá? Mas você pode ter, né, um determinado município estabelecendo essa obrigação ao vendedor. Mas, normalmente,
A competência, perdão, o sujeito passivo é o comprador do imóvel, tá bom? Mas não há uma padronização, né? O Código Tributário fala que é qualquer das pessoas envolvidas na operação de transferência do imóvel, ou seja, pode ser o comprador, pode ser o donatário, que é quem recebe a doação, pode ser o doador, pode ser o vendedor, tá? Lembrar também que ele incide na transmissão inter vivos, tá? Se for causa-morte, ou seja, se a transmissão do bem imóvel for em razão da morte, não vai incidir o ITBI, vai incidir um imposto estadual chamado Imposto de Transmissão Causa-Morte, que a gente vai estudar semana que vem, quando for estudar os impostos estaduais, tá bom? Então, no caso do ITBI, é somente entre vivos, né? Doação ou compra e venda. Quando é herança, incide o ITCD ou ITCMD. Alguns chamam de ITCMD, é a mesma coisa. Tá? Outra questão importante. Base de cálculo, não. É a questão da imunidade. Pronto. Professor, Oi. boa noite. Me tira só uma dúvida. A respeito do ITBI, esse imposto, é a mesma coisa de como, por exemplo, você compra uma casa pela Caixa, normalmente quando a pessoa vende, ele pede que a pessoa que compra o documento seja pago no cartório, nos registros, que é um valor de 5 mil, 6 mil reais. É essa a mesma coisa? Não. Aí, eu não sei se é a mesma coisa. Normalmente, quando você vai fazer a transferência... Iane, eu já respondo sua pergunta, tá? Só um minutinho. Wagner, o que acontece é o seguinte. Normalmente, tá? Quando você tem a compra e venda do imóvel, o que acontece? Você, para fazer a transferência, você vai lá no cartório fazer o registro, aí ele fala assim, você precisa primeiro ir na prefeitura para pegar, né, fazer o registro do imóvel lá no cadastro imobiliário. Quando chega lá, o que a prefeitura faz? Emite para você uma guia do ITBI. Aí eu não sei se vai ser esse valor de 5 mil, normalmente é menos. Eu lembro que quando eu comprei meu terreno há 10 anos atrás, não foi esse valor, não foi alto assim, não. O que é caro é os emolumentos do cartório, né? E aí, esse valor do cartório é que geralmente fica, porque você tem que fazer, é o valor da escritura e mais o valor do registro. E aí dá esses 5 mil. Não sei se você está se referindo ao mesmo valor, mas você vai pagar duas coisas distintas. Uma coisa é o ITBI, tá? Que é a transferência de bem imóvel, tá bom? Outra coisa é os emolumentos do cartório, né? Quando ele chega lá e diz assim, ó, você tem que pagar para fazer a escritura, vai pagar tanto. Para fazer a averbação, né, na matrícula, vai pagar mais tanto, tá certo? Então, assim, uma coisa é o tributo, que é o ITBI pela transferência lá do bem. Outra coisa são as despesas cartorárias que você tem que pagar no cartório, que geralmente saem mais caro do que o ITBI, tá certo? Tá bom? Tá ok, professor, obrigado. E Yane, foi bom você colocar isso aí. Quando você colocou isso aí, acendeu uma luz amarela aqui na minha cabeça aqui, porque na verdade eu falei besteira. Eu falei doação também, não é, gente? Doação não, doação é TCMD mesmo, tá? Então, a paga da elétrica que eu falei, tá? O ITBI é só quando é transferência onerosa, viu? Quando for doação, vai pagar o ITCMD, que é estadual, tá certo, Yane? Acabou que sua pergunta me corrigiu, tá? Eu fui falando aqui, fui falar de doação e acabei entrando no ITCMD, tá bom? Então, atenção, gente. ITBI é só quando é transferência onerosa, tá bom? Na doação, não. Doação vai incidir o ITCMD, Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doação, que a gente vai estudar semana que vem, tá? Então, desculpe meu ato falho aí, porque eu fui falar da transferência do imóvel e aí veio a doação na cabeça aqui, mas a doação não é fato gerador do ITBI. Doação é fato gerador do ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doação. Tá joia? Bom, então aí corrigindo aí, mais uma vez, ITBI é só para transferência onerosa, certo? Tem que ser compra e venda. Doação vai ser o ITCMD. Eu queria comentar com vocês sobre a questão da imunidade ao ITBI, que está lá no artigo 156, parágrafo 2º da Constituição, que ele fala o seguinte,
ele diz lá que não vai incidir, aí vocês lembram que toda vez que a Constituição fala em não incide, é uma imunidade. Então, não vai incidir sobre a transmissão de bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica. Por que isso? Porque, às vezes, você quer fazer uma sociedade. Para fazer essa sociedade, você precisa, às vezes, integralizar ou dinheiro ou patrimônio. Muitas vezes, você não tem o bem, você não tem o dinheiro, mas você tem um bem, você tem um terreno, você tem um imóvel. E aí, aquele imóvel, por exemplo, você pode instalar a empresa, pode instalar a sua loja, né? Enfim, seu escritório. E aí, né, um escritório prestador de serviço, de uma empresa prestadora de serviço, e aí o que você faz? Vou fazer uma sociedade com o Cicefran, por exemplo. O Cicefran é um cara abastado, ele vai entrar com dinheiro. Né? Como eu não tenho, eu vou entrar com o imóvel que eu tenho. Eu não tenho capital, não tenho liquidez, eu tenho esse imóvel que é um terreno, mas no terreno dá para a gente construir a nossa loja. E aí, nós fazemos uma sociedade e eu integralizo minha participação na sociedade com o terreno. Percebe que quando eu faço essa integralização, eu estou, né, transferindo esse terreno para a pessoa jurídica, certo? Quando eu faço isso para a pessoa jurídica, não vai incidir o ITBI. Por que não vai incidir o ITBI? Exatamente em razão da imunidade do artigo 156, parágrafo 2º. Então, na integralização de bens em sociedades, não incide o ITBI. Embora esse bem esteja sendo transferido da pessoa física sócio para a pessoa jurídica que está sendo criada, que é a sociedade, numa integralização de capital. E aí não vai incidir, vai ser imune ao ITBI, exceto se a empresa for destinada à comercialização de imóveis, né? Eu vou abrir uma imobiliária, né? E aí o Cicefran, de novo, é meu sócio. Vamos abrir uma imobiliária. Ele entra com dinheiro, eu não tenho dinheiro para integralizar, eu integralizo em terreno para a imobiliária vender. Aí, nesse caso, não, porque a imobiliária, ela comercializa bens imóveis. E aí, essa integralização vai incidir o ITBI, porque a finalidade da imobiliária é negociar e comercializar. Então, o imóvel, na verdade, é o estoque da minha empresa. Diferente quando a empresa vai trabalhar em outro ramo, outro segmento, que ali vai ser um ativo imobilizado. Né? Na verdade, aquele terreno ele vai ser só utilizado para funcionar a empresa. Ou funcionar um galpão, um depósito, o que seja. Tá certo? Entendendo essa questão da imunidade, basicamente, o mais importante no ITBI é essa questão da imunidade para a integralização de capital social em pessoa jurídica, tá? Que é um assunto que, às vezes, passa batido, tá bom? E lembrar que se a empresa for voltada para a atividade imobiliária, não vai ter imunidade, então vai incidir o ITBI normalmente. E aí vamos para o imposto que é mais complexo, né, dessa semana, que é o ISS, né? O ISS é um imposto sobre serviço de qualquer natureza e ele traz mais complexidade porque ele é um imposto que ele é regulado, todos os impostos têm uma regulação em lei complementar, normalmente o Código Tributário, mas no caso do ISS, por ele ter maior impacto econômico, a regulação dele, que é a Lei Complementar 116, é muito mais exaustiva. E aí lembrar que, como a norma geral é a Lei Complementar 116, que é a lei que regula o ISS, quando o município, isso não significa que o município não precisa fazer sua lei municipal. O município vai fazer sua lei ordinária, instituindo o ISS no seu município. Mas ele vai ter que balizar onde? Ele tem a Constituição, tem o Código Tributário e tem ainda a Lei Complementar 116 como referências para ele poder fazer a lei ordinária. Tá certo? Então, quando você pegar uma lei ordinária de um município, você não vai só olhar ali o Código Tributário e ver se ela ofende. Às vezes, ela vai estar ofendendo a Lei Complementar 116, que aqui institui as normas gerais sobre o ISS. Tá? E aí, o maior problema, na verdade, o primeiro problema que a gente enfrenta quando a gente vai estudar o ISS, não é saber quem tem que pagar, é saber quem vai arrecadar, que é o sujeito ativo. Lembra que a gente estudou semestre passado? O sujeito ativo é o ente
federado que arrecada. A maior tormenta no ISS é saber qual o município que vai receber. Por quê? Porque a Lei Complementar 116 estabelece que o sujeito ativo, ou seja, quem vai arrecadar o ISS, quem vai cobrar o ISS, é o município onde está o prestador do serviço. E, às vezes, o prestador do serviço ele não está no município onde o serviço é prestado. Um exemplo disso é a própria construção civil, que vai ser uma das exceções dessa regra que eu falei para vocês. Não é? Porque, normalmente, a construtora ela vai fazer o serviço dela de construção onde está o imóvel. E ela não vai trabalhar só no município onde ela está sediada. Às vezes, ela vai fazer um serviço em outro estado. Isso vale para qualquer serviço, né? A regra geral, então, é o seguinte: vai cobrar o serviço sempre no estabelecimento do prestador do serviço, ainda que esse serviço seja prestado em outro lugar. Mas a própria lei traz 20 exceções, gente. São 20 exceções, que estão lá no artigo 3º da Lei Complementar 116. E aí, uma dessas exceções é a construção civil. Essas exceções, o ISS vai ser devido no município onde o serviço é prestado. Então, o legislador optou por estabelecer uma regra geral, que é o quê? O ISS é devido no local onde está o prestador de serviço. Ou seja, onde está a sede dele, onde ele está estabelecido, ainda que ele preste esse serviço em outro local. Vamos dar um exemplo, né? Oficina mecânica. Vamos imaginar aquele mecânico que presta socorro. Você liga para ele, ele vai te atender lá, você está aqui, a oficina aqui em Juazeiro, ele pega o carrinho dele e vai te atender lá em Assaré. Vai lá em Assaré lhe atender. Para fins de ISS, pouco importa que esse serviço tenha sido prestado lá em Assaré. Porque para fins de ISS, o serviço ele vai pagar o ISS aonde? Em Juazeiro do Norte. Por quê? Porque a oficina mecânica está aqui em Juazeiro. O fato dele ter prestado esse socorro, ter prestado o serviço lá, desenguiçado o carro em Assaré, não vai fazer que ele tenha que recolher o ISS em Assaré. Porque o local onde a regra é o quê? É o local onde está estabelecido o prestador do serviço. Agora, se for uma construtora, não. Por quê? Para a construção civil, vale o local onde o serviço é prestado. Então, se você tem uma construtora lá no Crato e vem fazer uma obra aqui, um serviço qualquer, uma reforma, uma construção, aqui em Juazeiro, essa empresa lá do Crato vai ter que recolher o ISS dessa obra, desse serviço, dessa reforma, para onde? Para Juazeiro. Por quê? Porque a lei diz que, no caso de construção civil, na verdade, são 20 itens, tá, gente? Eu estou trazendo aqui, a maioria deles se refere à construção civil, porque ele fala lá, montagem de andaime, demolição, a construção, reforma, tudo isso, né, gente, são serviços inerentes à construção civil, por isso que eu estou generalizando. Jardinagem, o que mais que ele tem lá? Reflorestamento, né? São serviços em que vai ser recolhido o ISS no local onde o serviço é prestado. Tá bom? Por isso, professor, que hoje eu vendo uma nota fiscal de uma empresa, essas que fazem pesquisa eleitoral, sabe? Aí, ela é do município X e prestou serviço, claro, em outro município. E eu, quando eu olhei a nota fiscal aqui, vi o excesso lá, né? Do município lá, eu fiquei sem entender. Agora que caiu a ficha, né? Porque a Lei Complementar 116 diz que o sujeito ativo, ou seja, quem vai arrecadar, é o local onde está estabelecido o prestador de serviço. Seu exemplo foi ótimo, né? Porque ele vai recolher para o município onde está a sede lá da empresa que faz essa pesquisa. Né? É onde está lá. Se for lá em Fortaleza, vai prestar o serviço aqui em Juazeiro e vai recolher o ISS. Vai emitir a nota fiscal, porque ele está prestando o serviço, mas ele vai recolher o ISS para onde? Para Fortaleza. Ah, mas ele veio fazer a pesquisa em Juazeiro, sim, mas aí a competência, né, o sujeito ativo que vai arrecadar, é aquele onde está, né, o estabelecimento prestador de serviço. Exceto nessas 20 situações que eu falei, eu resumi para vocês que é construção civil.
porque quando você for olhar lá no artigo 3º, os incisos que tem ali basicamente tratam de construção civil. Né? O que você imaginar de construção civil vai cair nessa regra. E aí, Geraldo, eu dei esse exemplo do mecânico, que é a mesma coisa, vai ser igual ao exemplo da empresa que faz aí a pesquisa, né? Essas pesquisas de estatística, né? Pesquisa estatística, pesquisa de produto, de eleitoral, enfim. Né? Então, vai ser a mesma coisa, vai ser o local onde ele está estabelecido, ainda que ele esteja prestando serviço em outro local. Tá joia aí, gente? Essa questão... Opa, diga. Eu ia perguntar assim, se o prestador de serviço for optando pelo Simples Nacional... Rapaz, eu teria que olhar a lei complementar, mas acho que vai cair na mesma situação, porque ele vai recolher o Simples, né, onde ele está estabelecido. Agora, no caso de construção civil, eu teria que olhar se muda alguma coisa para ele. Eu acho que ele teria que recolher em separado, mesmo ele sendo simples, viu? Eu realmente teria que olhar a lei complementar 123. Aí só olhando eu acho que assim, ele recolhe pelo Simples e o Simples manda para o município. Não sei, não. Teria que olhar, porque aí o Simples, ele não vai ficar sabendo onde ele está prestando serviço. Então, assim, teria que olhar na lei complementar 123 e olhar no regulamento do Simples se ele trata essa exceção. Porque seria uma exceção à regra, né? Caindo na regra geral é tranquilo, porque vai recolher no município onde ele está estabelecido. Então, quando ele pagar o Simples, vai ter o repasse lá da União, né, no Tesouro lá, vai repassar a cota do município, que é onde ele está estabelecido. Agora, não tem como a União ter esse controle, onde é que ele está prestando serviço, né? Embora ele emita a nota fiscal, não sei se o sistema chega ao capricho, porque, digamos, vamos usar o exemplo aí do Geraldo, uma empresa que faça essas pesquisas de mercado, né, e aí ele faz pesquisa eleitoral agora, na época da eleição, em 20 municípios. Aí ele recolhe o Simples. Né? Como é que a União vai saber quais são os municípios onde ele prestou o serviço, né? Lógico que no caso dele vai recolher na sede mesmo, não tem problema. Mas imagine isso aí, uma construtora fazendo obra em 20 municípios diferentes, né? E optante do Simples. Como é que ele vai saber quanto que ele vai pagar, quanto que a União vai repassar para cada município? Eu acho que, no caso, estou chutando, teria que ler a Lei Complementar 123, que é a lei que regula o Simples. Na lei do ISS não trata sobre isso. Teria que ver na lei do Simples, que é a lei especial em relação à norma geral do ISS. Né? E realmente eu não saberia, porque eu não mexo com a lei do Simples, e talvez se tiver algum contador aí, ele tenha mais condições aí de falar para a gente, mas realmente não saberia lhe dizer, não. Como é que seria essa distribuição, não. Eu acredito que ficaria tudo no município onde ele tem sede. Ele não faria esse remanejamento entre os municípios que ele presta serviço, não. Realmente eu posso até pesquisar depois, mas não conheço, não. Teria que ver, certamente o regulamento do Simples deve estabelecer isso aí. Eu acho que ele estabelece recolhendo para o município onde ele tem sede, independente do local da prestação do serviço. Mas é um chutômetro, tá? Mas depois eu vou até pesquisar para lhe dar uma resposta mais precisa. Mas eu acho que pela GFIP do município faz aquele cruzamento. Eu acho. Acho que não dá, não, viu? Porque na GFIP, ele não vai estar informando o CNPJ de cada um. Percebeu? Porque você diz a GFIP que o município gera, né? Exatamente. Pois é, na GFIP, como é que o município vai saber lá, vai ter a informação que a empresa X fez uma obra lá no domicílio dela, lá no município? Percebeu? Percebi. Né? Como é que ele vai ter essa informação? Porque a construtora vai emitir a nota fiscal dela, né? Se ela for lá emitir a nota fiscal avulso, o município vai cobrar dela, não é? Se ele chega lá no município para emitir, não, eu quero tirar a nota fiscal avulso que eu estou fazendo um serviço aqui. Ele, beleza, está aqui, o ISS é tanto. Porque ele vai cobrar na nota, não é? E aí não adianta, o Simples não resolve para ele. Porque ele vai pagar avulso, vai acabar chegando naquilo que eu falei, ele vai pagar por fora esse ISS. Né? Dentro desse raciocínio da GFIP que você levantou. Que na verdade é muito menor do que o
o Simples Nacional, né? Porque a GFIP, assim, o ISS, eu acho que o máximo é 2,5%. Mas ele não vai deixar de pagar o Simples, percebe? Então, ele vai pagar o Simples e ainda vai pagar o ISS lá do município onde ele está prestando serviço. Mas é conjectura. Deixa eu pesquisar isso aí depois e eu lhe dou a resposta semana que vem. Eu tenho que olhar o regulamento do Simples. Né? Eu acho que deve ter alguma previsão na Lei Complementar 123 sobre isso. Né? Eles não iam deixar passar esse batido. Ou é dizendo que vai pagar tudo, independente do local da prestação de serviço, né? Ou então vai dizer que ele vai ter que pagar em separado. Eu acho que, como não deixa passar nada, vai dizer que é para pagar em separado. Né? Mas eu vou pesquisar no regulamento. Eu acho assim, que quem é apitando pelo Simples, paga o Simples e pronto. Não, mas veja, pode ser que a lei preveja que nessas situações ele vai pagar em separado o ISS, desse prestação de serviço que ele faz em outro domicílio, né? E que é devido a outro município. Mas aí vamos, deixa eu botar aqui, ISS barra simples, para depois eu olhar. Está aqui anotado aqui, depois eu olho aí, vou ver isso aí com calma. Tá certo? Aqui, o Adriano está falando aqui, né? Eu não sei se ele é contador, né? Ele está colocando aqui que é o local da prestação do serviço. Né? Ele colocou aqui, não sei se ele é contador, talvez ele conheça aí do assunto, né? Já está dizendo Não, que... perguntei isso aí porque eu acho que é o local da prestação de serviço. Pois é, independente de ser recolhente, de ser optante do Simples, entendeu? Mas aí eu tenho que confirmar lá. Mas é uma dúvida, né? Não, eu já anotei aqui, né? Vamos lá, então. Mais alguma coisa aí sobre essa questão do local do prestador? É importante vocês terem isso aí em mente, porque vocês podem se deparar com situações práticas de um cliente procurando vocês, dizendo assim, eu estou sendo cobrado no município A e no município B. Aí como é que vocês vão resolver a situação jurídica dele? Tá lá, o cliente de vocês, né, até botou aqui o Adriano, ó, tudo pelo DAS, né, que deve ser o documento de arrecadação, né? E aí você tem lá um cliente que está sendo cobrado por uma prestação de serviço, um médico, por exemplo, está sendo cobrado por uma prestação de serviço que o consultório dele é aqui em Juazeiro, mas ele atende também lá em Barbalha, aí ele está sendo cobrado em Barbalha e em Juazeiro. E aí, como é que vocês vão resolver? Ah, você pesquisou aí, né, Adriano? Beleza. O Adriano aqui já até pesquisou, o Aderbal aqui, a sua pergunta aí. Né? Então, recolheria separado mesmo. Né? Mas aí vamos voltar a essa situação. Está lá o cliente de vocês sendo cobrado pela mesma prestação de serviço, ele tem um consultório, um médico, consultório em Juazeiro, isso acontece muito, viu, gente? Tem muito médico com problema assim. Aí, como ele dá expediente, ele atende também lá no hospital lá de Barbalha, São Vicente, acho que Doutor é São Carlos Vicente. Quente, Oi? Doutor Carlos Quente, que atende lá em Barbalha, pronto. Pois é, não, eu não sei citar nomes, eu estou dando um exemplo que tem vários que fazem isso, né? Atende também no São Vicente, né? E atende, ele tem um consultório dele aqui e atende lá no São Vicente, né? E aí o que acontece? Normalmente o que acontece? Esses médicos estão enfrentando um problema porque eles estão sendo cobrados aqui em Juazeiro, porque a movimentação dele é aqui em Juazeiro, e ele está sendo cobrado lá em Barbalha pelos atendimentos que ele faz lá. E aí, o que vocês vão fazer? Está lá, e o médico aí que vocês falou, que deve ser alguém da turma, né? Ele está aí querendo saber agora o que ele faz, né? Como é que vocês resolvem o problema jurídico dele? Não vão resolver? Vão perder o cliente? Vocês vão fazer... Diga aí, alguém ia falar. Diga, Samilton. Repete aí, por favor, professor, essa pergunta aí, só para entender aí o Beleza, vamos lá. Acontece o seguinte, vamos imaginar um médico aí, tem até um colega na turma aí que é médico, e ele tem o consultório dele aqui em Juazeiro, não sei se é ele, eu estou dando um exemplo, tá? O Aderbal que levantou aí o exemplo dele. Amigo nosso. Levantou o nome dele. Então, assim, ele tem um consultório aqui em Juazeiro, ou seja, onde é que é o estabelecimento dele de prestação de serviço? É aqui em Juazeiro. E ele também atende, uma vez por semana, vai lá no Hospital São Vicente Barbalha e faz atendimento lá naquelas salas de consultório que tem lá no São Vicente. E a pergunta é a seguinte,
ele está sendo cobrado pelo valor do ISS do mês inteiro, porque eles informam o mês inteiro de movimento, ele prestou serviço, né, e aí ele está sendo cobrado aqui em Juazeiro, por essas consultas todas que ele fez no mês, e está sendo cobrado em Barbalha pelas consultas que ele fez em Barbalha. Ou seja, ele está sendo cobrado 2 vezes pelas mesmas consultas. Uma, né, porque ele tem um consultório em Juazeiro, então o Juazeiro está cobrando toda a receita dele, todo o serviço que ele prestou de consulta médica, e Barbalha está cobrando o que ele fez lá no consultório de Barbalha, lá no consultório do Hospital São Vicente. Como é que vocês resolvem esse problema do cliente de vocês? Ou vocês vão mandar ele pagar 2 vezes mesmo? Perde o cliente. Vai pagar só o que o Juazeiro está cobrando, só o que ele fez em Juazeiro. E aí ele vai para a dívida ativa lá em Barbalha? Não, Barbalha que cobre. Pois é, vai escrever em dívida ativa, vai executar ele. Professor, Diga aí. as consultas que ele fez em Barbalha, só vai tirar a nota do serviço prestado em Barbalha, não? E as que do consultório? Não, de jeito. Pode até ser, mas vai tirar a nota da onde? Do consultório dele, que é em Juazeiro. Ele não é prestador de serviço? No caso do médico, é o local onde ele está estabelecido. Ele está estabelecido aqui em Juazeiro. Pouco importa que ele está fazendo consulta, né, em Crato, Barbalha, Arneiroz, sei lá, tanto faz. Está indo para, como é que é o nome? Essas cidades aqui de Bodocó, né? Está rodando o Brasil inteiro fazendo consulta. Na hora que vai emitir a nota, ele vai emitir a nota onde ele tem um estabelecimento, que é onde? Juazeiro. Aí a pergunta é, como é que você vai defender o seu cliente? Vai deixar ir para a dívida ativa? Vai ficar com o nome sujo na praça, porque vai escrever em dívida ativa, vai para o Serasa, e aí? Aí você vai deixar para resolver isso nos embargos? Nesse caso, vocês vão entrar com ação de consignação e pagamento, viu? E aí, quem que vai ser réu nessa ação? Os 2 municípios. Você vai entrar com ação de consignação e pagamento contra Juazeiro e Barbalha. E aí, nessa ação, o juiz vai dizer quem é que tem direito a receber. Perceberam? É nessa ação que vai resolver. Você não vai discutir isso no embargo, não vai esperar o município escrever em dívida ativa. Você vai resolver isso ali, né, na ação de embargo, na ação de consignação e pagamento. Beleza? Outra questão aqui do ISS. Vamos ver aqui. Essa questão, uma das mais tormentosas é essa, né? Importante também, aquela questão da isenção das... Lembra que a gente estudou no semestre passado que havia uma única exceção legal, constitucional, ao princípio da vedação e isenção heterônoma, que era no ISS, e aí já existe previsão em lei complementar para isenção nas exportações do ISS. Isso está na Lei Complementar 157, que alterou a Lei Complementar 116. Então, não incide ISS, é imune de ISS as exportações. Exportações de serviços são imunes de ISS. Vamos lá. Outra coisa importante, o fato gerador do ISS é a prestação do serviço, mas tem que ser o serviço que esteja listado na lista geral de serviços da Lei Complementar 116, tá? Essa lista, ela traz um rol de uma série de serviços que são fatos geradores de ISS. Então, se você quer saber se o serviço é tributado pelo ISS, onde é que você vai descobrir o fato gerador? Lá nesse anexo da Lei Complementar 116, tem lá a lista geral de serviços. Outra coisa, não necessariamente você vai ter situações onde vai incidir apenas o ISS. Você tem determinadas situações em que, para você ter a prestação de um serviço, você precisa ter um fornecimento de material. E aí, a própria lei do ISS vai estabelecer nessas situações que no material vai incidir ICMS, porque é uma mercadoria, e no serviço incide ISS. Isso fica bem claro na oficina mecânica. Essas oficinas mecânicas que também vendem peças, vocês já devem ter percebido, né, principalmente concessionária, quando você vai lá, faz um serviço, aquelas revisões, etc., você recebe 2 notas fiscais. Recebe uma nota fiscal de serviço,
que é pelo serviço mecânico lá da concessionária, e uma nota fiscal das peças que foram utilizadas. Por quê? Porque a própria Lei Complementar 116, ela fala que, no caso da prestação de serviço de mecânica, incidirá ISS no serviço e incidirá ICMS nas peças fornecidas com o serviço. Tá certo? Outra coisa importante é fazer a diferença entre as situações que geram incidência do IPI, do ICMS e do ISS. O mais fácil é ISS. Só pode ser tributado por ISS o serviço que está na lista da Lei Complementar 116. Se não está na lista, não é ISS. Ponto. Então, ISS eu já resolvi. Como é que você vai saber se naquela situação vai incidir ICMS, né, ou IPI? IPI é Imposto sobre Produtos Industrializados, é um imposto federal. O IPI ele vai incidir quando você tiver beneficiamento, transformação, são operações industriais. Embalagem, se você vai encaixota uma coisa, essa embalagem, né? Por exemplo, a pessoa importa esses brinquedinhos da China, né? Muito comum. Você tem lá o brinquedinho da China, você olha, tem uma embalagem que foi embalado no Brasil, aí ele diz lá, produto de origem importado da China, aí bota lá o nome do importador e está lá a embalagenzinha com os dados do brinquedo. E aí, aquela embalagem foi feita aqui no Brasil. O serviço de embalar aquele brinquedo, na verdade, não é um serviço, isso é uma atividade industrial, incide o IPI. Então, aquele brinquedinho ali, a empresa que importa contrata um embalador que vai pegar e embalar, vai fazer ali a capinha de propaganda, né? vai fazer a embalagem, ou a caixa, ou o saquinho, né? Onde ele vai embalar aquele brinquedo. Essa atividade é uma atividade de industrialização, não vai incidir ISS. Por quê? O serviço de embalagem, né, não está na lista geral de serviços. Isso está onde? Na competência do IPI. E o ICMS? Quando você tiver que o produto ele é essencial na prestação do serviço, e esse serviço não está na lista do ISS, vai incidir o ICMS. Um exemplo disso é o restaurante. Né? Adianta, lá no restaurante, você ter o melhor cozinheiro e não ter os insumos para fazer o prato? Não. Então, no restaurante, não incide ISS, incide ICMS. Quando ele vende lá, né, a alimentação dele, ele vai sofrer incidência ali do ICMS e não do ISS. Por quê? Porque o que prepondera ali é o produto, ou seja, o alimento ali, o alimento preparado, confeccionado que ele está entregando. E lá na lista geral do ISS não tem bar e restaurante. Você vai encontrar buffet, que é diferente. Serviço de buffet vai estar lá no ISS. Por quê? Porque no serviço de buffet você não contrata só a comida, você contrata o garçom que está ali servindo, tem ali a parte da decoração, tem uma série de serviços agregados no buffet. Então, o serviço de buffet vai incidir ISS, mas o restaurante que você vai lá comer a pizza é ICMS. Por quê? Porque não está na lista geral de serviços. Então, fechando a diferenciação. ISS é tudo aquilo que está na lista geral de serviços da Lei Complementar 116. ICMS, quando não está na lista geral de serviços, e o produto, né, aquele produto ele é indispensável, né, o serviço ele é muito acessório, ele não é fundamental ali na entrega do produto, vai incidir ICMS. E IPI vai incidir naquelas operações em que você tem um serviço industrial, como a transformação, como embalagem, né? Quando você vai fazer embalagem, beneficiamento. O que é beneficiamento? Você transformar uma coisa em outra melhorada. Então, por exemplo, o arroz parbolizado. Quando você tem ali, você leva ali para a pessoa que vai fazer o processo lá, que vai parbolizar o arroz, ele não vai pagar ISS,
ele vai pagar IPI, porque essa atividade dele é uma atividade industrial. Embora seja, entre aspas, um serviço, né? Ele vai ter o equipamento que vai fazer esse processo, né? Um processo físico-químico, né? De parboilizar, tá certo? Outra questão aqui, ISS. O que mais aqui que seria importante no ISS? A questão das alíquotas, tá? As alíquotas estão definidas, tá? Na Lei Complementar 116. Antes, na Lei Complementar 116, só tinha a alíquota máxima, que era 5%. E aí, a Lei Complementar 157 inseriu a alíquota mínima de 2%, que já era prevista no artigo 88 do ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, tá? Já tinha essa previsão. Então, a alíquota, a mínima é 2% e a máxima 5%. Mas quem é que vai definir a alíquota? Vai ser, né, quem vai definir a alíquota vai ser a lei municipal. A lei municipal vai estabelecer a alíquota. Certo? Bom, a respeito do ISS, os aspectos mais importantes são esses, né? Eu coloquei diversas súmulas, né, diversas decisões de repetitivo, tá, de repercussão geral, né? Então, mas o mais importante é essa questão. O que é mais polêmico no ISS é o local do sujeito ativo, né? É o tema mais tormentoso e o tema que dá mais judicialização, né? Teve muita discussão disso na questão do financiamento de veículo, né? Para onde que era recolhido o ISS da operação bancária de financiamento, né? De alienação fiduciária, isso aí gerou até, né, decisão em súmula, né? Professor, Opa, diga, por vai. favor, eu gostaria que o senhor pudesse explanar com respeito a essa lei complementar, que o senhor... Qual delas que você quer? Número 116, Certo. /3, e esse decreto-lei, qual a diferença, assim, porque no decreto-lei 406 é recepcionado como lei complementar revogado parcialmente. Exatamente. Vamos lá. Esse decreto-lei, antes da lei complementar 116, esse decreto-lei que regulava o imposto sobre serviços, certo? Então, antes de vir a lei complementar 116, era esse decreto que regulava tudo sobre o ISS, certo? Então, por isso que quando entrou a Constituição de 88 em vigor, né, quando ela foi promulgada, melhor dizendo, a partir dali, esse decreto-lei que regulava o ISS foi recepcionado como lei complementar. E ele foi revogado parcialmente por quê? Porque veio a lei complementar 116 e praticamente revogou todos os dispositivos. Eu botei parcialmente, mas só tem 3 dispositivos desse decreto-lei que ainda estão em vigor, tá? E são dispositivos de menor importância, porque todos os outros já foram revogados, não taxativamente, mas implicitamente, ou seja, conflitam com a Lei Complementar 116 e, portanto, eles foram revogados tacitamente. Não vem, a Lei Complementar não vem dizer que revogava o decreto no artigo tal, não. Mas como eles são incompatíveis, eles têm uma revogação parcial. E sobram 3 artigos que são artigos acessórios, né? Não são tão importantes, eles tratam mais de alguns procedimentos relativos ao ISS. Tá? Então, a lei Complementar 116 é a lei federal e ela regula como o ISS deve ser cobrado no Brasil inteiro. E cada município faz a sua lei. Em relação ao decreto-lei, alguns artigos ainda estão em vigor, porque eles não foram revogados nem taxativamente, nem implicitamente, né, pela Lei Complementar 116. Tá joia, Wagner? Tranquilo, professor. Obrigado. Tá joia? E aí, gente, mais alguma pergunta aí sobre o ISS? Eu procurei trazer aqui os aspectos mais tormentosos, né, que exigem da gente uma atenção, né? Cadê aqui? Eu quero achar aqui assim. Acho que o senhor vai falar ainda sobre a isenção, né, nas exportações ainda. Eu já falei, né, mas eu posso repetir. As isenções na exportação,
ela era uma previsão lá, lembra que eu falei que era uma exceção à regra, né, ao princípio da vedação e isenção heterônoma, porque lá diz, né, na Constituição, que a União, por lei complementar, regularia a isenção nas exportações. E aí isso foi resolvido com a Lei Complementar 157, que alterou, na verdade, inseriu um artigo na Lei Complementar 116, estabelecendo essa isenção nas exportações. Mas eu já tinha falado. Mas aí, Tá certo. repetindo, tá joia, Wagner? Tá, Tá já, bom? obrigado. Repetir aí, tá bom? Eu quero achar esse negócio dos contratos de leasing. Deixa eu ver se eu acho aqui. Quero achar aqui a operação de composição gráfica. Acho que eu não coloquei aqui não, mas é em relação ao leasing, né? Esses contratos de alienação fiduciária, o que ficou decidido é o seguinte, que o local que vai arrecadar é o local que autoriza o empréstimo. Então, por exemplo, você tem um contrato, você vai financiar um carro. Aí você chega na loja aqui de Juazeiro, vai financiar o veículo. E aí pegam os seus documentos e mandam lá para São Paulo. E aí São Paulo autoriza o financiamento. O que vai acontecer é que o ISS vai ser devido para o município de São Paulo. Embora você esteja fazendo um contrato aqui, entendeu-se que, no caso do prestador do serviço, o serviço é prestado onde ele tem poder de decisão, poder de mando. E aí, por isso, o ISS é devido não aqui onde você assinou o contrato, mas onde está estabelecido o núcleo da empresa financeira, o órgão da empresa financeira que decide pela autorização da celebração do contrato. E aí, normalmente, acaba indo para São Paulo, o ISS. E a maioria dessas financeiras, elas estão lá, né? E vem de lá a autorização para você poder fazer o contrato. Então, acaba que os municípios perderam, foi uma briga grande, mas acabou que foi decidido que a competência seria desses locais, né? O STJ decidiu assim. É outro tema que acho que nem está aqui no slide, aqui eu procurei aqui e não achei, mas é importante porque está relativamente atual essa discussão do local que arrecada o ISS, né, nos contratos de alienação fiduciária. Né, e vai ser o local onde está a unidade que decide pela autorização da contratação do serviço. Tá joia? Mais alguma pergunta sobre os tributos municipais? Aí, os impostos municipais? Tranquilo, professor. Pode ser que apareça mais dúvida mais na frente, mas por se enquanto está tranquilo. aparecer, né, pode postar, né, no Nilhão Digital, né? Até o Cefran outro dia mandou uma pergunta, eu respondi para ele. Eu não abro toda hora, né? Mas quando eu abrir, eu vejo a pergunta e respondo. Né? Ou então pode guardar a pergunta e a gente discute ela aqui também ao vivo, tá? Essa pergunta do Aderbal, do ISS aqui, embora o Adriano tenha já pesquisado, né, e dado aqui a resposta, de qualquer forma eu vou reinvestigar aqui, né, só para trazer o fundamento aqui do regulamento. Deve estar no regulamento do Simples isso aqui. Né, o Aderbal já pesquisou, já achou, né, mas só para... Aderbal não, perdão, o Adriano, né, já pesquisou aí, mas eu vou trazer melhor fundamentado na próxima aula, tá, Aderbal? E aí, se tiverem mais alguma pergunta, né, se não, a gente encerra por aqui. Né? Vou só rodar aqui nossa frequência e aí nós encerramos. E daqui a pouco eu libero o estudo de caso de vocês, viu? Pronto, já gerei aqui já a lista aqui de presença.
né? Então, gente, muito obrigado aí pela atenção, uma boa noite. Né? Não deixe de fazer os estudos de casa, observe que o prazo é até domingo. O prazo que eu dou até domingo, meia-noite, na verdade, já é um prazo dilatado. A rigor, o prazo era para ir, né, até na sexta. Eu estou aumentando o prazo, então não deixe para Geralmente estou usando o horário da Professor, sexta-feira para fazer. Oi? Não entendi. Geralmente eu estou usando o horário da sexta-feira para fazer. Pois é, era ideal todo mundo fazer isso, né? Aproveitar a sexta-feira e já mandava, né? Professor, Então, você vai liberar amanhã ou mais tarde? Agora, assim que termina a aula, libera. professor, Ok. Diga, Lorena. o senhor libera os estudos de casa assim que termina a aula, é? Isso. Aí já teve 2, foi? Acho que sim. Foi, Porque caiu todos por os semana. 2 eu perdi. Agora Aí é só ainda vão fazer ter todos quantos? agora. Ainda tem, até o final, ainda dá tempo. Toda Ainda semana tem um. Certo. Tá bom, Não é? então. Obrigada. Aí até domingo, Nada. né? É até domingo, meia-noite. Mas não deixe para a última hora, né? Faça antes. Né? Aproveite na sexta aula, faça durante o horário da aula. Em 10 minutos você faz isso aí. Né? Tá bom, Tá certo? obrigada. Não deixe para a última hora, não, de nada. Né? Teve um colega de vocês que mandou uma mensagem para mim dizendo que foi fazer, faltava meia hora, mas aí disse que deu erro no sistema. Eu falei, olha, lamento, né? Na próxima você mande com antecedência, que aí não vai ter problema de sistema, né? Tá certo? Então não deixa para a última hora, não, porque domingo já é um prazo que eu dou a mais, era para ser até sexta. Tá bom? Tanto é que vocês veem lá que eu boto que o prazo é sexta-feira. Né? Mas eu só travo o envio no domingo. Então, quem quiser enviar depois do prazo, ainda dá para enviar. Mas é uma colher de chá até domingo, meia-noite. O prazo, vocês veem lá, no que eu coloco o prazo, sexta-feira, meia-noite. Né? Mas, lógico, eu pontuo da mesma forma. Agora, se a pessoa não enviar, né, até domingo, né, realmente não tem como pontuar. Tá bom? Então tá, gente. Boa noite, então. Bom final de semana. Né? Bom resto de semana aí. E até a Boa próxima noite, professor. semana. Boa noite, professor. Tudo de bom aí. Boa noite, professor. Boa noite, um abraço a Boa noite, todos. professor.